Beleza? Vamos começar então nossos estudos agora de vetores, tá bom? Então, olha só. Por que a gente estuda esse negócio de vetor? Por que eu preciso disso na minha vida? Seguinte, ó. Primeiro, cai no vestibular, né? Mas o segundo, mais importante, olha só qual que é a ideia. Imagine que você tem a seguinte situação. Você está numa ilha, te largaram lá e falaram o seguinte pra você, ó. Aqui tem um tesouro que você vai ficar milionário. Não, milionário tá pouco hoje em dia, né? Tem que ser bilionário. E falaram aqui, ó, que você tem 1 hora para achar esse tesouro e que esse tesouro está a 2 km de distância do ponto A. Pergunta, você vai conseguir achar esse tesouro de boa? Vai não. Por quê? Olha só, quando você fala o seguinte, eu tenho 1 hora, aí você falou, tranquilo. Olhei no relógio, 1 hora de buenas. Eu vou achar tranks. Mas, quando falou o seguinte, ó, que está a 2 km do ponto A, aí deu ruim. Por quê? Porque você pode seguir pelo caminho B, pode seguir pelo caminho C, pode seguir pelo caminho D, ou pode seguir por qualquer uma das infinitas possibilidades que tem aqui. Então, se eu não apontar para você direitinho onde está esse tesouro, nada de ser bilionário nessa vida. Vai ter que estudar bastante. Então, olha só. Na física, a gente separa as grandezas em grandezas escalares e grandezas vetoriais. O que é uma grandeza escalar? A grandeza escalar é aquela que precisa apenas de um valor e de uma unidade. Por exemplo, 1 hora. Quando eu falo 1 hora com você, você consegue entender ela perfeitamente. Você olha no relógio, opa, 1 hora, você tem a noção de tempo. Então, ó, só precisa de um valor, que é 1, e a unidade, que é hora. Agora, quando eu falo uma grandeza vetorial, ela precisa de 3 coisinhas aqui, ó. Quais são essas coisinhas? Ela precisa de um módulo, uma direção e um sentido. Então, ó, o que é um módulo de um vetor? Um módulo de vetor vai ser o valor dele. Então, quando eu falar valor, módulo de vetor, você tem que entender que eu estou falando de valor. Direção e sentido. Aí são duas coisinhas que a gente costuma confundir um pouquinho no nosso dia a dia. Direção na física é horizontal, vertical, diagonal. E sentido é para cima, para baixo. Então tem diferença entre direção e sentido. Por exemplo, olha só. Quando a gente fala no nosso dia a dia, eu estou indo em direção ao centro da minha cidade, na física não estaria muito correto. Eu deveria falar como? Eu estou indo em sentido centro da minha cidade. Okay? Então, ó, sentido eu estou apontando, direção não. Direção horizontal, vertical, você não sabe se está indo para cima ou para baixo. O sentido que vai me definir isso. Okay? Então, olha só. A grandeza escalar precisa de um valor e unidade, enquanto que a vetorial precisa de módulo, direção e sentido. Sempre eu preciso das 3 coisinhas. E como é que eu faço então para descobrir se uma grandeza é vetorial ou escalar? É só vocês perguntar, olha só, a grandeza vetorial ela tem que ter esses 3 aqui, não é? Então é só vocês perguntar, existe essa grandeza para a direita? Tempo, existe tempo para cima? Não faz sentido nenhum falar isso. Então, ó, quando você pergunta, essa grandeza existe para a direita, você já está se respondendo se faz sentido ou não. Por exemplo, ó, deixa eu fazer as perguntas então. Velocidade é uma grandeza escalar ou vetorial? Aí você pensa, velocidade, tem velocidade para a direita? Se você estudou cinemática direitinho, você sabe que tem velocidade positiva para a direita e negativa para trás. Então, velocidade é uma grandeza vetorial. Então, ó, velocidade. Vamos ver outra grandeza aqui, ó. 1 hora, né? Então, hora existe para cima e para baixo? Não. Então, tempo é uma grandeza escalar. Qual outra grandeza que a gente pode pegar? Vamos pegar a seguinte, ó. Massa. Massa. Existe massa para a direita, massa para a esquerda? Imagina, a pessoa vai lá, comeu uma feijoada. Comi a feijoadinha aqui, ó. Engordei só aqui, ó, na direitinha. Faz sentido nenhum, filho. Você engordou para todos os lados, tá bom? Mas massa é uma grandeza escalar. Então, massa. Tanto que a gente mede 1 quilograma. Você mediu lá 1 quilograma, você entendeu o que é 1 quilograma. Agora, peso. Peso a gente vai ver que é o quê? Uma grandeza vetorial. O peso é uma força. Então aqui, ó, em vez de colocar peso, vamos colocar o quê? Força, que já engloba todo mundo. Então, força é uma grandeza vetorial. Qual outra aqui, ó? Distância. Distância é uma grandeza o quê? Escalar. E deslocamento? Deslocamento é uma grandeza vetorial. Deslocamento. Uai, pessoal, entendi então não? Aqui, ó, tá a distância. Ok, mas para você chegar no lugar, você tem que saber o deslocamento que você tem que fazer. A gente vai entender isso mais no próximo vídeo, ok? Acompanhe comigo. Então vamos definir direitinho o que é um vetor. Olha só, vetor é um segmento de reta orientada. O que é isso? Ó? Segmento.
Você pegou uma reta e segmentou ela. É um pedaço de uma reta orientado. Nesse caso está orientado para a direita, ok? Então pronto, ó. O vetor ele é representado como uma seta. E sempre que a gente quiser falar de um vetor, a gente vai colocar uma letra e uma setinha em cima dessa letra. Então esse aqui é o vetor A. Quando a gente quer falar de módulo, o que a gente faz? A gente coloca entre barras a letra do vetor ou simplesmente escreve a letra A, tá bom? Nesse caso aqui. Então é o seguinte, ó, o vetor ele sempre tem um início e um fim. Eu vou falar bundinha do vetor, é aqui atrás, e a pontinha dele que é aqui na frente, ou seja, início e fim. Tranquilo? Então é o seguinte, todo vetor tem que ter o que mesmo? Módulo, direção e sentido. O que seria o módulo do vetor? Seria o tamanho dele, é o quanto que ele vale. Nesse caso aqui, olha só, olha os espaçamentos aqui, ó. São 6 espaçamentos. Então qual que é o módulo desse vetor? Vetor módulo 6. Então o vetor A tem módulo 6. Por enquanto não vou me preocupar com a unidade não, tá? Qual que é a outra coisa que o vetor precisa para caracterizar ele? Módulo, direção e sentido. Então a direção dele é horizontal e o sentido para a direita. Pronto, esse é o vetor A que está bem representado, tá bom? Vamos pegar alguns exemplos aqui, olha só. Eu tenho aqui 4 vetores, A, B, C e D. Eu quero caracterizá-los eles. Então eu quero colocar o módulo, direção e sentido. Então o primeiro esse vetor A aqui, ó, agora esse vetor A minúsculo, né? Ele é como? Tem 4 unidades, então o módulo dele é 4. Tem direção horizontal e está apontado para a direita, é o sentido dele. Esse vetor B, ó, agora, o módulo dele, ó, ele tem 3 unidades aqui. Então o vetor tem 3 unidades. É vertical e está apontado para baixo. Então, ó, módulo 3, direção vertical, sentido para baixo. Esse vetor 6 aqui agora, ó, ele tem 4 unidades. Então o módulo dele é 4. Ele é horizontal e está apontado para a direita. Compare esse vetor A com o vetor C aqui. Uai, eles têm tudo igualzinho. Ou seja, eu posso falar que o vetor A e C são iguais. Então, o vetor A é exatamente igual ao vetor C. Ele só está o quê? Deslocado de uma posição, tá bom? E olha só o vetor D. Agora, ó, também tem 4 de módulo. Então, 4 unidades de módulo. A direção dele é horizontal, só que está apontado o quê? No sentido contrário. Então, se a gente falar que para a direita é positivo, para a esquerda seria o quê? O negativo. E esse cara aqui está no contrário do vetor A e C. Então, a gente pode falar o seguinte, ó, que o vetor D, ele é o vetor A, só que no sentido negativo. Então, o vetor D é igual ao quê? O menos o vetor A. É como se você invertesse o sentido aqui do vetor A. Então, quando a gente inverte o sentido de um vetor, a gente faz o quê? A gente coloca o negativo na frente dele, tá bom? E para concluir, olha só, lembra que eu falei que distância é diferente de deslocamento? Então, vou representar isso, ó. Imagina que o caminho aqui você vai seguir é o caminho A. Se você pegar lá, for de bicicleta ou de carro, lá no carro tem o quê? A quilometragem marcada. O que ele vai marcar? Ele vai marcar o quanto você andou aqui pelo caminho A. O deslocamento é o quê? É o vetor que liga o ponto inicial ao ponto final. Então, a distância é o caminho de pretinho aqui. E deslocamento é o vetor que liga aqui, ó, o vetor D nesse caso.